pastor Sebastião Carlos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 1, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem, esse texto da palavra de Deus é extraordinário. Nos ensina algumas coisas importantes para nossa caminhada espiritual, para nossa vida como um todo. É bem verdade, meus irmãos, que há vários textos muito importantes nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente precisa analisar com bastante atenção, e são textos relevantes da palavra de Deus e do ministério de Jesus Cristo. Agora, uma coisa que me ocorreu lendo esse texto há muitos anos é: por que então Zaqueu quis pagar o que devia e acrescentar ao pagamento 3 vezes mais? Ora, vamos analisar o texto como um todo. Isto vai nos levar a uma situação onde Jesus entra em Jericó. Isso desperta a atenção de todo mundo. Certamente, as pessoas ficaram alvoroçadas para ver Jesus. Jesus era uma atração? Não, ele não era uma atração, mas ele era uma novidade. Isso porque ele vinha falar de algo inusitado. Quem é que naquela época estava acostumado a ouvir falar do reino? É claro que era novidade. Ele veio anunciar o reino. E também, através do reino, perdoar pecados. Isso é notório nos evangelhos. Mas acontece que Jesus pregou para a multidão, ou multidões, mas acabou curando individualmente. Vou citar aqui um exemplo. Aquele homem à beira do tanque de Betesda. O texto vai dizer que Jesus ia a Jerusalém para uma das festas e ele desvia o caminho. Para onde ele vai? Para o tanque. E o texto vai dizer que lá haviam muitos cegos, mudos, surdos,
aleijados, ressecados e assim por diante. E o texto vai nos dizer que Jesus se dirige a uma única pessoa que estava ali há 38 anos. Ora, não há registro de que Jesus tenha curado ali multidão e que todos tenham saído do tanque de Betesda curados. Eu, pelo menos, pesquisei algumas coisas e não me deparei com nenhuma afirmativa, nenhum resultado conclusivo de que isso verdadeiramente aconteceu. Então eu coloco nesta minha lista de individualidades esta passagem também. E é claro que aqui em Lucas 19, do versículo 1 ao 10, a história é de um homem, Zaqueu. A palavra vai nos dizer que ele entra em Jericó. Zaqueu sobe numa figueira brava. Ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixo. Ele não conseguia ver a Jesus por causa da multidão. E Jesus, por sua vez, localiza Zaqueu no alto desta figueira brava, fala com ele, o faz descer, se convida. Jesus se convida: convém que eu pouse em sua casa. E tudo isto, este desenrolar é muito interessante por causa de um aspecto. Zaqueu sentiu a presença de Jesus. A presença de Jesus não passa desapercebida na vida de ninguém. Observe isso. A pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, não passa desapercebido. Ora, se não passa desapercebido em você, meu irmão, não passa desapercebido em você, minha irmã, a pessoa dele também, ali em Jericó, não passou desapercebido. É claro que o que chamou a atenção de Jesus não foi o fato de Zaqueu estar, digamos que, pendurado nessa figueira brava, mas foi a necessidade de uma intervenção espiritual, uma intervenção na vida daquele homem. E claro, ao descer dali e ir para a casa de Zaqueu, as coisas na vida de Zaqueu começam a mudar. Se para a restituição bastaria devolver a parte tomada ou retida, ou quem sabe roubada, por qual motivo Zaqueu acrescentou mais 3 partes? São perguntas que eu me fiz para buscar resposta dentro de um cenário extraordinário. Qual é o cenário? A presença de Jesus na casa de um cobrador de impostos, na casa de alguém odiado pela população, na casa de alguém que tinha um ofício doloroso de cobrar imposto. Agora, venha cá, quem é que gosta de pagar imposto? Quem é que vai ao banco ou usa um aplicativo aí no celular e diz assim: que alegria que eu tô hoje, vou pagar imposto? É claro que ninguém hoje, ninguém naquela época. Porém, isto estava acontecendo com Zaqueu, um homem odiado pela população. E quando viram Jesus entrar, até questionaram: como é que ele entra aí na casa de um pecador aí? Na casa de um perseguidor? Na casa de alguém que nos expulha? Pois é. A razão pela qual Zaqueu resolveu devolver 3 partes a mais é que uma parte foi paga como indenização do pecado. É, restituição.
As outras 3 como indenização das consequências, digamos que deste pecado cometido por Zaqueu. Porque pensa comigo, querido, pecado tem nome. Ah, tem. O meu, o seu, o nosso. Cada um de nós, o nosso pecado tem. Ele tem nome. Você sabe a procedência. Aquele que disser, eu não lembro. Eu não sei disso. Quem é que te falou? Eu o julgaria como mentiroso. Porque todos nós temos os conscientes e os inconscientes. Uma palavra, de repente, que encontrou um coração sensível e magoou. É uma palavra. Não volta vazia, né? Ela não volta para você depois. E às vezes a gente quer consertar a coisa, acaba ficando pior. Agora, atente para um detalhe. Zaqueu, ele examinou. Eu poderia dizer aqui, escrupulosamente, né? Ou cuidadosamente, minuciosamente, a sua consciência. Isto porque ele estava na presença do único que poderia perdoar pecado. É claro que os saduceus, os fariseus, questionavam muito este lado de Jesus. Quem é esse que pode perdoar pecado? Quem é esse que perdoa pecado? Mas isto é uma blasfêmia. Evidentemente, eles estavam arraigados na lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Então, Zaqueu, ele cuida, ele examina a sua consciência e reconsidera com muito cuidado tudo aquilo que ele havia roubado. E aí Zaqueu faz o seguinte cálculo: se eu não tivesse roubado a fulano, ele teria continuado com a quantia ou com aquilo que eu lhe roubei. Observa comigo. Observe o procedimento. Observe os passos que Zaqueu dá diante de Jesus. Isso porque nem você, nem eu, nem ninguém consegue esconder-se de Jesus. O nosso arrependimento diante de Jesus, ele tem que ser pleno, ele tem que ser amplo. Porque Jesus sonda o coração de cada um de nós. Sim, ele sonda, ele conhece. Sabe aquele baúzinho que você guarda tudo às escondidas lá no seu coração? Até aí. Jesus sabe o que tem lá dentro. Muitas vezes nós queremos esconder de Jesus. Nós queremos omitir as nossas mazelas diante de Deus. Mas não é possível. Porque o Criador conhece a criatura. E ele sabe muito bem quem somos nós. Então Zaqueu, ele examina com muito cuidado, com minúcias, a sua consciência. E ele chega a esta conclusão: se eu não tivesse roubado a fulano e a Beltrano, ele teria continuado com a quantia ou com aquilo que eu lhe roubei. Então, primeiro, ele não teria perdido o que perdeu. Olha a cabeça de Zaqueu. Segundo, ele teria adquirido o que não adquiriu. Terceiro, ele não teria padecido o que padeceu. Porque quando nós chegamos em Lucas 19, a gente lê um texto que dá conta, ou que nos leva a pensar, que Jesus adentra a casa de Zaqueu, e Zaqueu logo vai dizendo para Jesus: olha, se eu roubei alguém, Jesus. Mas Jesus nem começou a conversar com ele.
não é? Não há o relato de um pré-diálogo, uma quebra de gelo. E aí, Zaqueu, bonita casa, não? Coisa linda sua casa. Jesus não fala nada disso. A impressão que dá na leitura, examinando as escrituras, é que Jesus coloca um pé dentro da casa de Zaqueu e Zaqueu já vai assumindo a culpa. Não, Jesus, olha, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho tirado alguma coisa de alguém, olha, eu já restituo 4 vezes mais. Olha a preocupação de Zaqueu, porque ele estava diante da pessoa de Jesus Cristo, o que sonda e que conhece. Aleluia. Então pensa comigo, se Zaqueu pensou que a pessoa a qual ele roubou, ela não teria perdido o que perdeu, teria adquirido o que não adquiriu, e não teria padecido o que padeceu, o raciocínio dele é este. Portanto, a cada um que eu roubei, darei como restituição, ou melhor, indenização, o equivalente a 4 vezes o que foi roubado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A presença do Espírito Santo faz você pensar o que você nunca pensou, fazer o que você nunca imaginou fazer e ter uma atitude que você jamais imaginou que teria. Aleluia! Porque Jesus, acima de tudo, primeiro, ele é verdadeiro. Segundo, ele é transparente. Nada fica oculto. Nem de bom, nem de ruim. E pera um pouquinho. Jesus foi à casa de Zaqueu para mudar. Ô glória! Jesus foi até a casa de Zaqueu porque convinha. Deixa eu usar uma outra definição. Porque era necessário. Aleluia! Era imprescindível que Jesus fosse à casa de Zaqueu. Mas eu quero relembrar você que Zaqueu era uma pessoa odiada. Digamos que, olhando para ela nos dias de hoje, diríamos, esse é um pecador miserável. Pois é, as pessoas julgavam ele assim, mas aonde Jesus foi dormir, pousar, repousar na casa de um miserável? Mas ele foi lá para quê? Para usufruir do que Zaqueu tinha, porque tinha muito dinheiro? Não. Jesus foi levar o que o dinheiro de Zaqueu não compraria. Tudo aquilo que Zaqueu havia amealhado, aquilo que Zaqueu havia cobrado a mais, não traria para Zaqueu, a sua casa e a sua família, aquilo que Jesus naquela noite, ou naquele dia, iria fazer na casa de Zaqueu. Bom, olha a cabeça de Zaqueu. Com a primeira parte, eu pagarei o que tomei da pessoa. Com a segunda parte, o que ele perdeu. É isso que Zaqueu está dizendo para Jesus. Eu restituo 4 vezes mais, ou quadruplicado. Então, o procedimento de Zaqueu aqui é esse. A primeira parte, eu vou pagar o que eu tomei dele. A segunda parte, o que ele perdeu, porque eu tomei dele. A terceira parte, o que ele deixou de adquirir com aquilo que eu tomei dele. Aleluia! E com a quarta parte, o que ele perdeu por ter ficado sem o que eu lhe roubei. Você já pensou se os maus elementos dessa época, sejam eles políticos, ladrões que estão nos presídios, assaltantes, começassem a restituir tudo que roubou quadruplicadamente das pessoas? Pensa comigo o que a presença de Jesus pode ocasionar na tua vida, na tua família, no teu ministério
na tua jornada aqui na terra. Para, pensa, raciocina. Aleluia. Pensa comigo, será que Zaqueu sem a presença de Jesus faria isso? Eu penso que não. Mas com a presença de Jesus, a coisa começou a ficar diferente. Porque o quadruplicado de Zaqueu levou-o a uma consciência arrependida. Aleluia. Alguém só faz o que Zaqueu estava fazendo por causa do arrependimento. Oh, glória! E o problema dos nossos tempos, meus irmãos, é que as pessoas ainda querem chegar diante de Jesus sem arrependimento. Aleluia! Você para e pensa comigo agora. Você já pensou se a nação brasileira, principalmente a igreja evangélica brasileira, não estou falando essa ou aquela outra, estou falando da igreja evangélica, cristã evangélica brasileira, se arrependesse do que fez? Esse Brasil ia ser passado a limpo. Esse país ia ser o país mais justo do mundo. Ia ter dificuldades, mas ia ser justo. Porque por causa do arrependimento. E o arrependimento produz milagre. O arrependimento produz cura. E o que aconteceu com Zaqueu foi algo chamado arrependimento, que muitas pessoas ainda batem no peito e dizem: não, eu não fiz nada, o problema é dele, o problema é dela, foi o pastor, foi o ministério, foi a igreja, foi os irmãos, sempre é os outros, nunca é você, nunca sou eu. Mas a presença de Jesus pegou Zaqueu. Ah, que coisa extraordinária. Ela pega Zaqueu e toca no centro nervoso de Zaqueu, na ferida. Porque se eu tenho defraudado, se eu tenho tirado além daquilo que era para ser pago como impostos, eu devolvo. Então ele tinha para devolver. Aleluia. Então ele fez. Glória. E o que ele faz? Ele torna possível aquilo que estava em oculto e ele confessa a Jesus. Aleluia. Você imagina que Jesus não te conheça. Você pode até imaginar que Jesus, ele não sabe de nada. Ou que está tão bem escondido que ninguém sabe, ninguém pode ficar sabendo. Isso vai morrer com você. Mas Jesus já sabe. Por uma razão muito simples. Jesus conhece você. Tanto é que o sacrifício de cruz de Jesus foi feito até pelo pecado que você não cometeu ainda. Olha, veja isso. Entenda uma coisa. O sacrifício, a expiação de Jesus é também para aquele pecado que você ainda vai cometer. Não pelo que você cometeu. Você só pode se arrepender por aquele que você já cometeu. Mas Jesus está perdoando você hoje por aquele pecado que você ainda nem cometeu. Glória a Deus. Agora, a atitude de Zaqueu foi exemplar. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos mudança. Aleluia. Nós vamos à igreja e a mensagem da palavra é mudança. Glória a Deus. E o profeta desce com o microfone na mão da tribuna e vai entregar um recado lá no meio, na nave da igreja. E a glória do Senhor toma lugar ali na igreja. Todo mundo dando glória, porque ele está de microfone na mão, ele está entregando ali no meio da igreja, mas ninguém quer se arrepender.
Todo mundo quer receber milagre, mudança, transformação, sem arrependimento. E as coisas de Deus não funcionam assim. Aleluia. Você pode começar esta semana de setembro do mesmo jeito que você começou as outras tantas na sua vida. Ou você pode começar esta semana, hoje, com uma mudança na sua vida. Aleluia. Veja, lá em Lucas 19:9, Jesus exclama assim: hoje veio a salvação a esta casa. Ele não diz aquela casa, ele não diz essa casa, ele diz esta casa. É aonde ele estava, na casa de Zaqueu. E por quê? Porque Zaqueu, ele examina a sua consciência e considera transparentemente que ele roubou sim. E diante de Jesus era pecado sim. E ele toma a atitude sim de reparar o dano que havia causado. Entre parênteses, ele está pedindo perdão publicamente, porque a devolução do que ele havia tirado vai tornar público aquilo que estava em oculto. Aleluia! Vai tornar público, de conhecimento público, aquilo que ele havia feito, porque Jesus estava levando arrependimento à vida de Zaqueu e salvação através do perdão na vida de Zaqueu. Aleluia! O quadruplicado de Zaqueu tinha razão de ser. Aleluia! E como tinha razão de ser, ele não pensou somente em devolver o que havia tirado, mas o dano que ele havia causado. E muitas vezes, irmãos, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, como servos de Deus, nós deixamos de reconhecer, não de fazer, mas de reconhecer, por medo da opinião pública. Presta atenção, a opinião pública, ela não vai salvar você. A opinião pública, ela não vai estar ao seu lado na hora das dores, das dificuldades, na hora das provas, das lutas do cotidiano da nossa vida. Então você está muito preocupado com o que os outros vão falar. Se preocupe com o que Jesus vai falar de você. Porque lá no livro de Jó está escrito que Deus apresenta Jó a Satanás. Viste lá meu servo Jó, homem temente, fiel, se desvia do mal. Viste ele? Pois é a opinião importante, é a opinião de Deus. Aleluia. Então, no momento em que Jesus declara mediante arrependimento, hoje veio salvação, a salvação está condicionada ao perdão. E o perdão está condicionado ao arrependimento. E tudo isso ainda é possível no dia de hoje, porque Jesus ainda não veio. Mas o que veio à sua vida hoje é arrependimento. Aleluia! É a possibilidade de mudar a rota de vida que você está tendo
através do arrependimento e da restituição àquilo pelo qual ou pelo dano causado a quem quer que seja. A mágoa, a tristeza, a revolta, a amargura. Aleluia. Eu digo para você com absoluta convicção, nunca conseguiremos chegar à estatura de varão perfeito. Eu e você e todo mundo. Porque somos carne e pecamos. Mas nós temos um advogado. E o advogado entra na casa de Zaqueu. O advogado entra na casa de Zaqueu. E quando você contrata um advogado, o que é que você tem que fazer? Contar para ele 100% da verdade, para que ele possa te defender. Tem que ser assim. Quando você lavra uma procuração para o advogado lhe defender diante do juiz, você tem que contar para ele tudo o que aconteceu detalhadamente, para que ele possa obter provas para te defender. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o advogado chegou junto. Aquele que tinha poder de perdoar pecados chegou junto com o advogado, sendo ele a única pessoa. E quando Zaqueu conta para ele, porque ele sabia, Zaqueu sabia que Jesus sabia. Não pense que Jesus não sabe, Jesus sabe. Aleluia. Jesus sabe. Ele não vai contar nada para ninguém. Jesus não é alcoviteiro, fofoqueiro. Jesus ele não reconhece esse ministério da fofoca. Então, pode ficar tranquilo, pode contar tudo para ele. Ele vai te defender. Mas só se você for transparente com ele hoje. Agora. Você já foi à igreja, tomou a ceia e tem um ministério, ou só congrega naquela igreja e você está tantos anos nessa peleja, nessa dificuldade, mas não falou a verdade para o advogado. Você quer a defesa dele, mas você mesmo não foi transparente com ele. Zaqueu foi. Eu imagino Jesus entrando na casa de Zaqueu, Zaqueu dizendo para Jesus, pode entrar, mas olha, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele já foi se entregando. Na minha cabeça eu penso isso. Olha, Jesus, não vou nem te oferecer um café, nem um copo d'água, nem vou te mandar sentar, mas olha, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero me limpar dessa culpa. Se limpa dessa culpa hoje. Agora. É possível. Porque Jesus está chegando. Está tão próximo a vinda de Jesus. E a gente vai tomar condenação por causa de um mal entendido, por causa de uma coisa, de uma fraqueza, não. Se a salvação está chegando à sua vida, à sua casa e à sua família, se limpa desse negócio hoje. Aleluia. Se limpa, larga esse negócio pra lá. Pede perdão, abre lá o baúzinho, abre lá o cofre dos pecadinhos e pecadões. Se limpa desse negócio, porque Jesus sabe. Ele vai entrar aí na sua casa sabendo, e você vai fazer o quê? Quer uma água, Jesus? Vou passar um cafezinho. E fica rodeando, não rodeia não. Aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Sabe por quê? Jesus tinha todos os motivos, os motivos do povo para não amar Zaqueu. Mas Jesus decidiu amar Zaqueu. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Jesus resolveu te amar do jeito que você é. Resolveu me amar do jeito que eu sou. Eu, se sou Jesus, não me amo, não. Mas ele resolveu me amar, resolveu te amar.
Hoje veio salvação a esta casa. Deus abençoe a sua vida. Receba